Essa é a aula número 2 do curso Gestão de Conflitos pela Água. Nessa aula eu vou tratar dos tipos de conflitos pela água no Brasil. Primeiro tipo, o tipo 1, é o tipo mais convencional, é o tipo que todo mundo intuitivamente percebe. É quando a água fica escassa em quantidade ou qualidade. E aqui eu trago uma publicação de um jornal do Espírito Santo mostrando que lá, nessa situação aqui, alguns municípios ficaram sem água para a agricultura. Então, mostrando que há um grande tensionamento na região, porque o agricultor ficou sem água para produzir, né, e para gerar renda para sua família. Essa situação, eu acho que é do que eu chamo de tipo 1. Né? O conflito se dá pela falta de água, em quantidade e em qualidade. Como na parte da qualidade, eu trago um caso aqui do Rio de Janeiro, né? Eu acho que todo mundo lembra disso, a época onde durante algumas semanas ou meses de 2021, a companhia SEDAI teve dificuldade de entregar água dentro de todos os parâmetros de qualidade, né, que a norma exige. Havia um problema de qualidade a montante da estação de tratamento de águas, dificultando a estação de tratamento de águas entregar a água dentro da potabilidade. Então havia muita queixa dos moradores da região da água com cheiro e com gosto característico. Então, nesse caso em questão, não faltou líquido, mas faltou líquido em condições adequadas. Esse é o tipo, o conflito é o tipo 1, né? Ou seja, é o conflito onde falta água em quantidade ou em qualidade adequada. Um outro exemplo de conflito do tipo 1 é o Rio de Janeiro, com o Rio Paraíba do Sul, né? Onde há um avanço do mar significativo na foz do rio, lá no município de São João da Barra, trazendo dificuldades do abastecimento de água na região, porque a água fica com teor de sais muito elevados. Então esse também é um tipo de problema que tem no Brasil. A gente viu isso no Rio Reno, a gente viu isso no Rio Mekong, e também viu aqui, e também faz parte do Rio São Francisco, essa cunha salina adentrando o continente. Então são temas que é importante perceber, estudar outros países, para que a gente possa ganhar ensinamento para enfrentar esse tipo de conflito. Um outro tipo de conflito no Brasil que é importante perceber é do tipo 2. O do tipo 2 é o conflito que eu chamo de planejamento setorial divergente. É quando um setor, usuário de água, planeja uma projeção, planeja um crescimento e que isso pode impactar outros setores. Um caso emblemático é o estado do Mato Grosso, que tinha vários projetos sendo pensados para gerar energia hidroelétrica através de barramentos, e houve um questionamento sobre o seguinte: qual seria o impacto de uma série de barramentos, né, no Alto Rio Cuiabá em cima do Pantanal? Então, observem que houve um tensionamento grande na região, que durante um tempo sustou as outorgas no estado, porque a pergunta era: esse planejamento acontecendo, né, essas construções acontecendo, qual será o impacto sobre o Pantanal? O Pantanal é um ecossistema mundialmente conhecido, né? Um ecossistema típico do Brasil, muito conhecido, muito importante a sua preservação na parte de turismo, de lazer, de pesca e da própria vida do ecossistema. E esses dois planejamentos, né, do meio ambiente, do turismo, entravam em certo conflito com o da energia hidroelétrica. Esse é um dos temas que o Brasil enfrenta regularmente no seu dia a dia. Eu chamo do tipo 2. Porque aqui no caso em questão, observem que ninguém está falando da falta da água. A água não chegou a faltar, mas só o fato de um setor apontar um planejamento já gera um tensionamento em outros setores, perguntando, sabe, qual vai ser o efeito daquele empreendimento na minha atividade. Um outro exemplo do tipo 2 aconteceu recentemente em Minas Gerais. Uma indústria anunciou que ia construir uma nova fábrica de cervejas próximo de uma região que fica na vizinhança de Belo Horizonte. Agora, essa região ela tinha alguns sinais muito característicos. Primeiro, ficava no Rio das Velhas, que já é um rio muito tensionado, porque já é um consumo muito elevado. Segundo, era uma APA. Terceiro, era uma região cárstica. Quarto, era uma região que tinha um valor arqueológico importante, tendo sido nessa região que foi descoberto, né, um dos fósseis mais antigos das Américas. Então imagine um empreendimento chegando numa região com essas características. Região cárstica, sendo uma APA, sendo o Rio das Velhas, sendo um potencial turístico e arqueológico muito grande. Houve esse tensionamento. Então,
Esse é um tipo 2 de conflito, como eu já observei. Porque observem vocês que nem sequer esse empreendimento foi instalado, porque no final ele foi inclusive, né, suspenso, essa obra, esse empreendimento foi cancelado, ele não vai acontecer, mas só o fato de você anunciar isso já gera um tensionamento, gera um conflito. É do tipo 2, porque um planejamento no setor poderia afetar o dos outros. Ninguém pode falar em falta de água, porque nem sequer a obra foi iniciada. Essa é o sentido do conflito tipo 2 que eu classifico. Só o anúncio, só a previsão de um investimento, de uma ação, vai causar tensionamento nos outros usuários. E por último, há o conflito tipo 3, que eu chamo de normas divergentes. O Brasil é um país que tem uma legislação complexa, federal, estadual e municipal, e em vários momentos essas normas entram em conflitos. Eu vou trazer aqui 3 exemplos para mostrar a vocês do que eu quero falar especificamente. O estado do Mato Grosso do Sul, em 2002, criou uma norma sobre cobrança pelo uso da água, em que, sob certas circunstâncias, estaria dispensada a cobrança pelo uso da água. 2002. Esse tema foi para o Supremo Tribunal Federal e em 2021 o Supremo entendeu que essa norma estadual ela era inconstitucional. Então observem que quase 19 anos depois esse tema ficou, né, em debate e de fato ele foi julgado inconstitucional. Então mostrando que temos também conflitos, né, de expectativas por normas divergentes. Mas esse não é o único exemplo. Veja um outro exemplo ainda mais recente. No estado de Minas Gerais, há uma situação muito importante de conflito a ser estudada. São reservatórios muito importantes que o nível da água flutua muito. Essa flutuação da água muito elevada causa grande impacto no turismo, na navegação e na pesca. Então, em função disso, desse clamor social por isso, o estado de Minas Gerais criou um novo artigo à sua Constituição, dizendo o seguinte: ficam tombados para fins de conservação o Lago de Furnas, na bacia do Rio Grande, devendo o lago ter no mínimo a cota 762. Eu não vou ler todo o texto. 762, ou seja, por efeito de normativa constitucional do Estado, estabelece um valor mínimo de flutuação do nível da água no lago. É possível isso? O governo federal entendia que não é possível. Então foi ao Supremo pedindo que esse artigo da Constituição do Estado de Minas Gerais fosse feito sem validade. Esse tema hoje encontra-se em julgamento. Mas olha o tensionamento que há do ponto de vista legal, né, criando conflitos entre setores, especialmente a energia elétrica e os demais. Afinal de contas, essa norma deve ou não ser atendida, ela é ou não legal, ela é ou não constitucional. Então observem que esses 3 tipos, né, têm naturezas distintas e vão exigir soluções distintas. E por último, o último caso que eu trago aqui do tipo 3 é outra situação muito curiosa. O estado do Paraná, há alguns anos atrás, entendeu que a instalação de novos empreendimentos de geração de energia hidroelétrica dependeriam de aprovação da Assembleia do Estado, da Assembleia Legislativa do Estado. Isso é ou não constitucional? Então, recentemente, há pouco mais de 4 meses, o STF decidiu que essa exigência é inválida, que ela é inconstitucional, que um Estado da Federação não pode dispor disso em seu arcabouço legal estadual. Então, observem que nós temos vários tipos de conflitos pelo uso da água. E por que eu faço questão de separar esses 3 tipos? Né? Isso do tipo 1, onde a água está indisponível em quantidade ou qualidade, do tipo 2, quando um planejamento setorial é divergente, e do tipo 3, quando as normas estão em desarmonia. Porque eu separo assim? Porque a solução de cada uma é distinta. A solução para esse problema não é igual à solução para uma região que falta água em quantidade ou qualidade. É por isso que é importante perceber essas distinções para, na hora de pensar em soluções, aplicar a medida certa, a situação correta. Tendo visto que nós temos 3
tipos de conflitos pelo uso da água, é hora de rememorar a mensagem inicial. Gerir conflitos pelo uso da água não é a guerra do bem contra o mal. Esse pensamento, nós contra eles, não constrói. O que nós temos que fazer é pactos. Pactos que unam as pessoas, pactos que você acorde soluções, pactos que criem soluções que interessem a todos. Essa é a mensagem central do curso. Na próxima aula, aula número 3, eu vou trazer exemplos reais de pactos, exemplos brasileiros e contemporâneos. Até lá!